Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando agora sobre o mínimo múltiplo comum. Então aqui tem uma seguinte situação que a gente vai comentar com vocês. Um feirante leva para a feira a mesma quantidade de ovos de galinha para vender. Ele sabe que colocando os ovos em embalagens para 12 ou para 18 ovos não sobram nem falta ovo. Para calcular qual é o menor número de ovos que satisfaz essas condições, inicialmente determinamos os múltiplos de cada um desses números, né? Então aqui é um conceito bem simples, né? Muito trabalhado em anos anteriores, e quando você vai encontrar os múltiplos de um número, né? Para você encontrar os múltiplos de um número, basta que você multiplique esse número pela a sequência dos números naturais, né? Vamos imaginar que você tem aqui o número 2, por exemplo, e você multiplica, né, esse número 2 pela a sequência dos naturais. Você multiplica pelo número 1, depois pelo número 2, depois pelo 3, depois pelo 4, depois pelo 5, né? Então, se você multiplica o 2 multiplicado por 1, você tem o número 2. Ou seja, o número 2 é múltiplo, né, dele mesmo, claro, né? Depois você tem o 2 multiplicado por 2, você tem o número 4. O 4 é múltiplo do número 2. O 2 multiplicado pelo 3, você tem também 6. 6 é um múltiplo de 2, né? Então aqui você, nessa sequência de números, colocar aqui o 0 também como número natural, esse produto do número 2 pela sequência dos números naturais, você encontra o que nós chamamos dos múltiplos de 2, né? Então, os múltiplos de 2 você pode elencar eles aqui, 0, 2, 4, 6, né? 8, 10, 12, infinito. Então, muitos problemas de matemática que tem essa regularidade, vamos dizer assim, eles são respondidos usando esse conceito do MMC, né, do menor múltiplo comum. Então, uma situação como esta aqui, que você está observando que essa pessoa, ele sempre leva para a feira a mesma quantidade de ovos, e ele sabe que colocando os ovos em embalagens de 12 e de 18 ovos, ele não sobra nem falta ovo, né? Então, qual é o menor número de ovos que satisfaz essa condição? Ou seja, qual é a menor quantidade de ovos que satisfaz ele usar embalagem de 12 ou de 18 ovos. Então, para isso, é encontrado os múltiplos do número 12, né? Como também os múltiplos do número 18. Então, veja que o 12, né, multiplicado por 0, você tem 0. O 12 multiplicado pelo número 1, você tem o 12, né? O 12 multiplicado pelo 2, você tem o 24, né? O 12 multiplicado pelo 3, você tem aqui o 36. Depois 48, depois, quando multiplicar 12 vezes 5, você tem 60, né? 12 vezes 6, 12 vezes 7, 12 vezes 8, 12 vezes 9, né? 12 vezes 10, que é 120, 12 vezes 11, 132, né? Depois daqui você tem o 12 vezes 12, que é 144, né? E os múltiplos de 18 é quando você multiplica esse número 18 também pela sequência dos naturais, ou seja, 18 multiplicado por 0 dá 0, 18 vezes 1, 18, 18 vezes 2, 36, né? Então, esses números, vocês observem que nessa sequência de múltiplos do número 18, tem números que são múltiplos comuns, né? Ou seja, você observa que o 0 ele é um múltiplo de 12 e é também de 18. Aí você, olhando aqui, o 18 é múltiplo do 18, mas não é múltiplo de 12, né? O 24 é múltiplo de 12, mas não é de 18.
Já o número 36, ele é um múltiplo de 12 e é também um múltiplo de 18, né, o 36. Como o 72 é um múltiplo de 12 e é também um múltiplo de 18, né? Então vocês observem que esses números são múltiplos de 12 e também de 18. Eles são chamados de múltiplos comuns, né? Múltiplos comuns. E esses múltiplos comuns é o 0, é o 36, é o 72, né? Depois daqui você vai ter o 108, né? Que também é o múltiplo comum dos dois. Então, dos múltiplos comuns diferentes de zero, o menor deles é o número 36, né? Ou seja, a menor quantidade, aqui voltando à questão anterior, a menor quantidade de ovos, né, que satisfaz ele poder colocar sem sobrar nenhum nas embalagens de 12 de 18 é 36 ovos, né? Ou seja, ele pode colocar, por exemplo, em 3 embalagens de 12 ou pode colocar também em 2 embalagens de 18, né? Então observe que um problema como esse foi resolvido usando o conceito de múltiplos, né? De múltiplos comuns. Então, o menor múltiplo comum de dois ou mais números, diferente de zero, é chamado de mínimo múltiplo comum e representado pelas iniciais MMC. Então, na situação apresentada, vimos que o mínimo múltiplo comum de 12 e 18 é 36, que se indica dessa maneira, né? Ou seja, o MMC de 12 e 18 igual a 36. É a maneira que você indica o menor múltiplo comum de 12 e 18, né? Então aqui tem uma atividade proposta, né, que vocês pudessem estar resolvendo essas questões envolvendo menor múltiplo comum. A primeira delas vocês veem aqui que em certo país as eleições para presidente ocorrem a cada 4 anos e para senador a cada 8 anos. Em 2014, essas eleições coincidiram, né? Determine os anos das 4 próximas vezes em que as eleições voltarão a coincidir de novo, né? Então, um caso como esse aqui, você vai, né, encontrar o menor múltiplo comum desse número 4 e do número 8, né? Então, quem é o menor múltiplo comum deles? Então, se você olhar aqui os múltiplos do 4, que eu vou indicar aqui, M4 vai ser 0, né? Depois o 4, depois o 8, depois o 12. E os múltiplos de 8, nós teremos 0, 8 vezes 1, 8, né? 3 vezes 8, 24. Então, observe que, diferente do 0, você tem o número 8, que ele é múltiplo de 4 e é também um múltiplo de 8. Então, veja que ele é o menor múltiplo comum, com exceção do 0, né? Então, essas eleições elas vão ocorrer de 8 em 8 anos, né? Vamos supor que o menor múltiplo comum deles dois vai ser 8. Se teve a eleição em 2014, então o que vai acontecer? Em 2014, se eu somar 14 com 8, você tem o primeiro ano, depois de 2014, seria 2022. Aí 2022 com 8 dá 2030, né? 2030 com 8, 2038. 2038 com 8 você teria 2046, né? Então vocês vejam aqui, se você for olhar, em 2014 teve eleição para presidente e para senador. Quando for em 2018, como a eleição para presidente é de 4 em 4 anos, em 2018 já vai ter eleição novamente para governador. Mas para senador só vai ter 4 anos depois, né? Então a coincidência vai haver
aconteceu em 2014, então a outra coincidência da eleição comum, tanto para o cargo de presidente como senador, vai ser em 2022. Então aqui é um exemplo do uso aqui do menor múltiplo comum entre dois valores. Então aqui tem o quesito 29, vocês pudessem responder, e eu quero me atentar aqui como você encontrar esse menor múltiplo comum usando a decomposição em fatores primos, né? Nós vimos aqui em aula anterior que você pode encontrar o maior divisor comum pela decomposição em fatores primos, fazendo o produto daqueles fatores primos comuns elevado ao menor expoente. Então, vamos ver aqui como encontrar o menor múltiplo comum também usando essa decomposição, mas é um pouco diferente. Então, primeiro vamos aqui fazer a decomposição desses dois números, de 280 e 300. Então, inicialmente é decompor. 280 dividido por 2, 140, dividido por 2, 70, 35, 5, dá 7, 7 por 7 dá 1. 280 em fatores primos, nós encontramos o 2 elevado a 3, vezes 5, vezes 7. O 300 em fatores primos, encontramos 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicamos os fatores primos comuns e os não comuns. E entre os fatores com bases iguais, escolhemos aquele que apresente o maior expoente, pois procuramos o múltiplo de 280 e 300 ao mesmo tempo. Então, se você observar aqui, o número 2 é comum, né? O 5 também não é comum. Aliás, o 5 é comum, ele é fator dos 2. O 7 não é comum e nem o 3. Então, a gente vai multiplicar tudo. Vamos multiplicar todos. Só que esses que são comuns, a gente vai usar o de maior expoente. Então, a gente vai multiplicar o 2 elevado a 3, ele é comum, um está elevado a 2 e o outro elevado a 3. A gente vai usar o maior, 2 elevado a 3. Vamos multiplicar o 3. O 5 é comum, aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 2. A gente vai usar o 5 elevado a 2. E o 7. Então, multiplicando, você tem 2 elevado a 3 dá 8. 5 vezes 5, 25. E multiplicando, 8 vezes 3 vezes 25. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 25. E esse produto multiplicado por 7, você vai encontrar 4.200, que é o menor múltiplo comum desses dois números. E o outro processo, ao invés de fazer de forma separada, é fazer tudo juntos, né? Você vai fazer uma decomposição que a gente chama de decomposição simultânea, né? Você vai decompor dois números juntos. Então, você vai dividir 280 por 2, 140, 300 por 2, 150. Ainda dá por 2, você divide por 7, aqui dá 70, 150 por 2, 75. Continua por 2, porque o 70 dá para dividir por 2, mas repete o 75. Aqui nem o 35 e nem o 75 dá para dividir por 2, mas eles podem ser divididos por 5, mas eu tenho que dividir ambos por 3, porque é o menor múltiplo, é o melhor fator comum, primo, né, ainda, depois do 2. Então, esse número 35 não dá para dividir por 3, eu repito ele, 75 por 3 dá 25. Agora, nenhum deles dá mais para dividir por 3, eu vou passar para o próximo número primo, que é o 5. 35 dividido por 5 dá 7, 25 dividido por 5 dá 5. Continuo dividindo por 5, que dá 1, repete o 7, 7 por 7, que dá 1. Então, em seguida, basta efetuar a multiplicação dos fatores obtidos. Você vai multiplicar tudo que você encontrou aqui. No caso aqui, o 2 é 2 vezes 2 vezes 2,
vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. Observe que é praticamente o que nós fizemos aqui, porque aqui os que são comuns, nós usamos o de maior expoente, que seria aqui no caso o 2 elevado a 3. Depois multiplicamos o 3, multiplicamos o 5 vezes 5, que é 5 elevado a 2, né? E o 7. Então aqui é mais prático você usar a decomposição simultânea, né? Usar logo com todos. E depois multiplicar todos os fatores primos. Então aqui outro exemplo, né? Qual é o menor múltiplo comum de 120, 252 e 300? Fazendo aqui a decomposição simultânea, né? De todos. Então, o que está acontecendo aqui? Você está dividindo todos esses números pela sequência dos números primos. O primeiro número primo é o 2, como já foi dito, depois o 3, o 5, 7, 11, né? Então, quando você vai decompor, você vai primeiro verificar se tem algum número que dá para dividir por 2. Ó, todos aqui são números que terminam em número que dá para dividir por 2. Né? Então, 120 dividido por 2 dá 60, 252 por 2 dá 126, 300 dividido por 2 dá 150. Aí você vê que todos ainda dá para dividir por 2. Você continua. 60 dividido por 2 dá 30, 126 dividido por 2 dá 63, 150 dividido por 2 dá 75. Então, o 75 não dá para dividir por 2, nem o 63, mas o 30 eu tenho que continuar dividindo por 2. Por quê? Eu só posso passar para o próximo número primo quando não tiver mais nenhum deles que eu possa dividir por 2. Então aqui eu vou dividir o 30 dividido por 2, que deu 15. O 63 não dá para dividir por 2, eu repito ele novamente, como também o 75. Pronto, agora nenhum deles dá para dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 15 dividido por 3 dá 5, 63 dividido por 3 dá 21 e 75 dividido por 3 dá igual a 25. Olha, o 21 ainda eu posso dividir por 3, então eu vou ter que repetir o 5, 21 dividido por 3 dá 7, 25 não dá para dividir por 3, eu repito ele novamente. Então agora não tem mais nenhum número que dê para dividir por 3. Então agora que eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. 7 não dá para dividir por 5, eu repito ele. 25 dividido por 5 dá 5. O 5 ainda posso dividir por 5, que dá 1. E o 7 eu repito, como também repito 1. E aqui o 7 dividido por 7, que dá 1. Então, o menor múltiplo comum de 120, 252 e 300 é o produto desses números primos que eu encontrei, desses fatores, ou seja, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, né? Esse 24 vezes 3 dá 72. Aí eu tenho aqui 5 vezes 5, 25, então vai ficar 72 vezes 25. Eu tenho 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Aí depois, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então eu tenho 0, 6 e 4, 10, vai 1. Aqui dá 8 e 1. Que vai ser ainda multiplicado por 7. Então a gente vai colocar 0, 0. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Então você vai encontrar aqui o menor múltiplo comum deles três, que é 12.600. Então vocês vejam aqui que esse é o processo, né, prático para encontrar o menor múltiplo comum usando a decomposição em números primos, né, que a gente chama fatores primos, quando você vai fazer esse produto, né, entre eles. E aqui tem algumas questões que foi proposto que vocês também pudessem fazer, né, usando
esse conhecimento. Ó, que primeiro, quero comentar aqui o quesito 33, dois números decompostos em fatores primos são expressos da seguinte maneira. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. E o outro 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 7. Então, dois números são decompostos. Indica o produto de fatores primos que representa o mínimo multicomum desses números. Então, você vai usar todos, você vai multiplicar todos. Só que esses que são comuns, você vai usar o de maior expoente. Ou seja, ó, o 2 é comum, como fator primo. Então, eu vou usar o de maior expoente. 2 elevado a 3. O 3 é comum. Eu vou usar o de maior expoente, que é o 3 elevado a 2. Vezes o 5, vezes o 7. Seria o menor multicomum deles. E aqui, no quesito 34, a mesma coisa, que é o menor multicomum de A e B. Já estão decompostos. O A é o 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 e o B, 2 elevado a 2 vezes 5. A gente vai multiplicar todos eles. Então, o 2 é comum, eu vou usar aqui o 2 elevado a 3, né, que é o maior. O 3 é comum? Não, não é comum, mas eu vou usar ele também. 3 elevado a 2. E o 5. A gente multiplica todos eles, você vai encontrar o menor multicomum. Você tem 2 elevado a 3 dá 8. 3 elevado a 2 dá 9, né? Que é 3 vezes 3 vezes 5. Então, você tem 8 vezes 9 dá 72. 72 multiplicado por 5, né? Que você vai encontrar 2 vezes 5, 10, vai 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36, né? Que está aqui como nós estamos fazendo. Então, você dê uma olhada na atividade, né? Vejam aí com mais calma como se resolve usando o menor multicomum. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí pelo WhatsApp, ok?